Graça e paz. Todos felizes com Jesus, amém? Aleluia. Sempre espírito de gratidão ao Senhor, né? Estava observando vários irmãos que estavam enfermos, estão aqui hoje. Deus teve misericórdia e graça e restaurou. Alguns que estavam domingo passado estão em casa, doentes. O irmão Antônio ainda está em casa, doente, saiu do hospital, mas está em casa. O irmão Cipriano também está em casa, não está passando bem, muitas dores. Mas o Senhor sempre dando graças e vamos continuar crendo nesse Deus poderoso. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, no capítulo 6. A partir do verso 1. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe e disse-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente todos os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém. Meus irmãos, eu acho que todos nós já passamos por uma situação em que nós perguntamos: e agora? Como vamos sair dessa? Por todos os lados que olho, não tem saída. Para frente, não tem saída. Para a direita, não tem saída. Para a esquerda, para trás, não tem saída. O que vou fazer agora? Uma situação absolutamente encurraladora. Queridos, muitas vezes tentaram colocar Jesus em situações encurraladoras. Uma vez até queriam pegá-lo
perguntando: você acha que a gente deve pagar imposto? Tem que pagar imposto? Ele diz: me dê uma moeda aí. De quem é a esfinge? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto. Então, em muitos momentos, muitos mesmo, queriam encurralar Jesus, mas ele nunca se deixou prender por uma situação encurraladora. Ele sempre teve uma saída, ele sempre saiu. E sempre saiu bem. Ele não saía de qualquer jeito, no braço. Ele sempre saía bem. Esse caso aqui, queridos, não é diferente. Só que aqui foi uma questão mais circunstancial. No exercício do seu ministério, de repente se vê diante de uma enorme multidão. Só de homens eram 5.000, mas não estava contando as mulheres e nem as crianças. E olha que crianças eram consideradas de 20 anos para baixo. Então, quantas pessoas não tinham ali? E elas precisavam se alimentar. E agora, fazer o quê? Então Jesus pergunta para Filipe: e agora? Onde é que vamos achar dinheiro para uma tão grande multidão? E aí ele disse: olha, nem 200 denários vai dar para comprar pão para que cada um coma pelo menos um pedacinho. Não vai dar. 200 denários, queridos, equivalia a 200 dias de salário para um trabalhador. 200 dias. Um ano tem 365 dias. Então, 200 denários não vai dar. Mas só que Jesus fez essa pergunta, queridos, mais para ver qual seria a reação dele. Porque ele tinha a saída. Ele tinha a escapatória. Ele sabia como sair daquela circunstância. Ele sabia. Muito bem, queridos, é aí que aparece um menino simplesmente admirável, que estava com o seu lanche, 5 pães e 2 peixes. E foi por meio desse lanche que Jesus saiu daquela situação muito bem, muito bem. E é sobre esse menino, queridos, que eu gostaria de refletir um pouquinho. 2 qualidades básicas desse menino. Primeiro, ele era muito prevenido. Sabe aquele menino esperto que vai sair, empreender uma viagem, um passeio, alguma coisa, mas que pensa: não, a gente pode passar fome, a gente pode não ter nada para comer, eu vou levar aqui o meu lanchinho, eu vou me prevenir aqui, pelo menos o meu eu vou garantir por um determinado tempo. Menino esperto, menino vivo, menino inteligente, menino prevenido, que se previne. É melhor prevenir do que remediar. Mais vale um homem prevenido do que 2 não prevenidos. É um provérbio popular. O menino se preveniu.
Meus queridos, eu fico pensando assim: não seria melhor a gente se prevenir de uma doença do que ter que gastar dinheiro e mais dinheiro e sofrimento sobre sofrimento para tratar da doença? Não seria melhor a gente poupar alguma coisa para amanhã não sermos pesados ao irmão, ao vizinho, a alguém? Não seria melhor evitar cair na balada, pegar uma doença, para depois ver se vai ter cura ou não? Não seria melhor prevenir de um vício? Prevenir de se viciar em cocaína, em maconha, ou qualquer uma outra droga, para depois ver se vai conseguir se libertar dela, numa casa de recuperação, meses ali, abstinência, sofrimentos indescritíveis, para ver se consegue sair. Alguns saem por um período, tem recaída. Eu conheço casos de pastores que foram meus contemporâneos no seminário, inclusive, depois de pastores, tiveram recaída, se recuperaram de novo, mas mesmo como pastores tiveram recaída. Vale a pena, queridos, a gente investir. Eu fico pensando em relação aos meus filhos, investir nos nossos filhos, para que eles evitem qualquer vício, qualquer coisa que eles poderiam plantar agora, na infância, para colher depois, com muita lágrima, com muita dor, com muito sofrimento. Porque eu duvido que uma pessoa adulta, já com 18 anos, caráter já formado, consciência no lugar, vai querer experimentar por curiosidade uma cocaína, uma maconha, encher a cara, cair na prostituição. Dificilmente não. Por quê? Porque tem um caráter já formado que isso não presta, isso não presta. Então é melhor prevenir. É bom se prevenir. Muitas consequências vêm sobre aqueles que não se previnem. Tem uma história na Bíblia, queridos, na realidade é uma parábola das chamadas 10 virgens. 5 eram prudentes, inteligentes, vivas, atentas, prevenidas. 5 eram loucas, porque só loucura mesmo para sair ao encontro do noivo, para ter o encontro com o noivo e não se prevenir. Só loucura mesmo. Então 5 foram prevenidas, levaram azeite nas suas lamparinas e ainda levaram reserva. Qual foi a consequência disso, queridos? É que à meia-noite, quando se gritou, eis o noivo, as 5 loucas, desprevenidas, começaram a gritar: me empresta azeite, me empresta azeite, nossas lamparinas não têm mais azeite. E as outras disseram o quê? Vai comprar. Quer azeite? Vai comprar. Só que não dava mais tempo, elas chegaram atrasadas
e perderam de entrar para as bodas com o cordeiro, com o noivo. Mas as 5 prudentes entraram. Existem consequências enormes quando nós não nos prevenimos. São meninas que saem por aí, ficam com todo mundo. Elas não se previnem, evitam condutas, comportamentos, práticas que poderão cobrar delas o resto da vida. Não se preveniram, não vou fazer isso, não vou sair assim, não vou, não é tempo, não é hora. Isso não é para mim. Mas se descuida, sai e faz o que não deveria. E depois vão pagar o preço para o resto da vida. Meus queridos, Felipe disse assim, aliás, André disse assim: tem um menino aqui, Jesus, que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas, tipo assim, estou dizendo por dizer, né? Porque o que é isso diante de uma multidão tão grande? O que é isso? 5 pães e 2 peixinhos. Tipo assim, basicamente o lanchinho dele só. Me dá isso aí. Pai, muito obrigado. Manda os homens se sentarem. Distribua agora para todo mundo. E distribuiu, e ainda sobraram 12 cestos. Todos se alimentaram o quanto queriam, precisavam se alimentar. O quanto tinham fome. Enquanto tinham fome, tinha pão, tinha alimento. Por causa de um menino prevenido, devidamente prevenido, uma grande multidão se alimentou. Por causa de um menino prevenido, uma multidão não morreu de fome. Ele foi o instrumento usado por Jesus para alimentar tão grande multidão. Oh, meus queridos, há muitos que sabem que a qualquer momento Jesus pode voltar, mas não estão se prevenindo. Há muitos que têm absoluta certeza, convicção, de que a qualquer momento pode-se gritar: eis o noivo. A trombeta pode soar, mas não se previnem. Estão como nos tempos de Noé, agora batendo, esmurrando a arca pelo lado de fora, mas não adianta, não tem mais jeito, não se preveniram. Diz a Bíblia, queridos, que quando da volta de Jesus, a Bíblia diz que todo olho verá, muitos irão bater no peito, lamentando o fato de terem perdido as oportunidades de se renderem a Jesus, de aceitarem Jesus, de entregarem as suas vidas a Jesus. A Bíblia diz que muitos lamentarão, e lamentarão ali, que ele significa bater no peito desesperadamente, porque eles verão
como todo olho vai ver, eles verão a glória de Deus vinda com Jesus, e a beleza é tão extraordinária, e eles verão aquilo, e eles lembrarão de que eles perderam as oportunidades, eles não se preveniram, e agora não terá mais jeito, e eles lamentarão, baterão no peito, desesperados. Vai ser assim. Vai ser assim. Por mais que milhares de pregadores preguem isso e alertem no mundo inteiro, vai ser assim. Alguns irão se prevenir, mas há uma multidão enorme que não irá se prevenir, e será assim, será desse jeito. Por causa de um menino prevenido, uma multidão se alimentou e se fartou. Mas, em segundo lugar, queridos, aquele menino, ele não apenas era prevenido, como também ele era abnegado. Abnegado. Nós, por natureza, nós somos egoístas, ciumentos, e o que é nosso é nosso. Nós não gostamos muito de dividir. É da nossa natureza sermos assim. E em se tratando de criança, muito mais ainda. Me dá um pedacinho, não, é meu, é meu. Divide comigo, não, é meu. Me dá só um pouquinho, não, isso é meu. É da natureza humana, e em especial, é da natureza da criança não dividir, não repartir. Mas, meus queridos, quando aquele lanchinho foi solicitado, não existe nenhum registro de que ele tenha suvinado, ele tenha recolhido para si e dito: esse é o meu lanche, é o meu lanche. Ele entregou. Ele foi largamente generoso. Ele nem sabia o que é que poderia acontecer, se ele iria ficar sem o seu próprio lanche. Mas ele entregou. Ele abriu mão. Ele não apenas dividiu, ele mais que dividiu, ele entregou. Entregou. Meus queridos, a maior história da humanidade, eu digo maior história da humanidade, porque, de fato, a centralidade do Evangelho, da vida cristã, vida religiosa, tudo está nisso. O caso de Maria, quando ela foi anunciada que seria a mãe do Salvador, ela não entendeu absolutamente nada. Ela não sabia de nada. Como isso poderia vir a acontecer? Como? Não conhecia homem algum. Como? Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se entregou. E porque ela se entregou, ela foi mãe
do pão da vida. Ela foi mãe de Jesus. E porque ela foi abnegada, ela se entregou. Multidão, melhor dizendo agora, multidões no mundo inteiro se alimentaram do pão da vida. E dentre essa multidão está você e eu, está essa igreja. Porque simplesmente ela se entregou, mesmo não sabendo o que poderia acontecer. Abraão não sabia o que iria acontecer com ele, numa terra desconhecida, mas ele não questionou, ele se entregou à vocação de Deus. E o que aconteceu? Se tornou pai de uma grande multidão, e é o nosso pai na fé, pai teológico na fé. Fomos abençoados por ele. A formação do Israel de Deus foi a partir dele. E hoje nós somos o povo de Israel, o povo espiritual de Israel, o povo de Deus. Oh, meus queridos, eu não me esqueço de uma história que eu conheço de Billy Graham. Eu já contei isso aqui, mas sempre que vem à minha mente, eu acho oportuno contar. Ele estava, um menino do interior, ele estava em meio a uma multidão no estádio, quando o pregador pregava e dizia: o mundo está por ver o que Deus pode fazer por meio de uma vida sequer, que se coloca devidamente nas mãos dele. E Billy Graham diz: eu quero ser este homem. E quantas milhares e milhares de pessoas nos estádios se renderam verdadeiramente aos pés de Jesus, por meio de um menino do interior, que se entregou devidamente nas mãos de Deus. Vale a pena se entregar, queridos, nas mãos do Senhor. Dizer: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aí você diz: mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada. Eu não sou nada e eu não tenho nada. Aquele menino só tinha nada, porque 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão estimada em 20.000 pessoas, é nada. Deus não está querendo grandes coisas. Deus está querendo apenas o nosso nada. Deus quer apenas aquilo que nós temos. O mais é com Ele. Eu não preciso ajudar a Jesus, ajudar a Deus, ajudar ao Espírito Santo. Eu não preciso de ajuda. Diz a Bíblia, queridos, que Deus não teve conselheiros. Deus não precisa de conselheiros. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele só precisa da nossa entrega, só isso, mais nada.
A bênção da multiplicação é dele. É dele. Eu nasci, queridos. Eu nunca fui nada, não sou nada, não quero ser. E está muito longe de qualquer sentimento de presunção. Longe, muito longe disso. Mas eu nasci numa fazenda chamada Covas de Mandioca, no interior de Minas Gerais. Era o nome da fazenda do meu pai. Eu não me lembro de lá. Eu tenho vontade de voltar lá para ver se onde a casa que eu nasci ainda existe. E pretendo voltar e deverei voltar, se Deus assim permitir. Mas eu não me lembro de lá. Mas eu saí de lá. E eu tinha vergonha de abrir a minha boca num grupo de 3 pessoas. Tal era o meu nível de timidez. Mas ontem eu estava assistindo uma live em espanhol de um rapaz que teve aqui, inclusive, não tem muito tempo, chamado Jânio, e a pastor Jânio e a missionária Nice. Eles estiveram aqui. E eles fazem um trabalho maravilhoso em Cuiabá. Eu estava assistindo uma live dele ontem, em espanhol, e eu vendo a bênção que é aquele menino, e como leva vidas aos pés de Jesus. E eu pensando, que privilégio, que honra, ele é o meu filho na fé, lá em Macapá. Tive a honra de batizá-lo, tive a honra de discipulá-lo, tive a honra de acompanhá-lo por um determinado tempo. Hoje um pastor, marido de uma missionária, ganhando vidas para Jesus. Mas, meus queridos, quando me converti, a primeira vez que eu preguei na igreja, num culto de domingo à noite, numa igreja tradicional, que só pregava de paletó e gravata, tudo isso, toda aquela tradição, me convidaram para pregar. Eu deveria ter uns 14 anos. Eu costumo dizer que quem me convidou não tinha juízo, e eu muito menos ainda em aceitar. E aceitei, não falei com ninguém, nem com os meus tios eu comentei com quem eu morava. Quando deu no domingo à noite, na hora do culto, aí eu entro lá por trás, pelo gabinete, entro por trás junto com os demais, sento lá no púlpito, como tinha obrigatoriamente de estar de paletó e gravata, e eu nunca tinha visto isso na minha vida. Arrumei um emprestado, deu assim mais ou menos abaixo do joelho, parecia mais uma marmota do que um pregador, mas lá estava eu. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: por causa da minha falta de juízo, da minha ingenuidade e da minha paixão por Jesus, parecia que eu estava na cozinha da minha casa, à vontade. O que quer dizer com isso, queridos, é o seguinte: que quando terminou, alguém falou, eu ouvi de relance, esse aí tem o dom da palavra, vai ser pregador. E eu nem sabendo o que era isso, mínimo sentido, começaram esse burburinho na igreja a partir de então. Vai ser pastor, e isso entrava num ouvido, saía no outro.
E eu não dava a mínima atenção para aquilo. Eu estava apaixonado por Jesus, eu não queria saber dessas coisas, eu nem conhecia essas coisas, não sabia nem o que era isso. Mas aí um dia, um seminarista chamado Trancoso, um homem muito culto, com cursos nos Estados Unidos, ele estava pregando na igreja um dia e ele chega por trás de mim e bate no meu ombro assim e diz: e aí, quando é que vai para o seminário? Quando é que vai para o seminário? Ali a minha ficha caiu, que Deus queria algo diferente de mim. Passei a orar na igreja todos os dias de manhã, bem cedinho, 6 horas da manhã. Eu e mais 3 ou 4 jovens. Resultado disso, todos nós hoje somos pastores. Então, por aí, tem em Belo Horizonte e em outros lugares por aí. Por que isso, queridos? Por causa de uma coisa. Simplesmente porque houve uma rendição, uma entrega. É isso que o Senhor quer? O que eu tenho? Nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho cultura, eu não tenho nome, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Nada. Isso que aconteceu naquele culto foi algo de Deus, mas de mim mesmo eu não tenho nada. Mas o que Deus quer de nós é apenas o nosso nada, a nossa entrega. Meus irmãos, eu diria a mesma coisa que aquele pregador disse naquele estágio. O mundo está por ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que se coloca sem reservas nas suas mãos. Quando nós nos entregamos a eles, querido, o mais ele faz, ele revoluciona o mundo, mas primeiro ele revoluciona o nosso coração dentro de nós. Como eu era descendente de pessoas do mundo rural, que lidam com fazenda, com compra de gado, com venda de gado, com terra, é pai, é avô, é bisavô, é tataravô, essa cultura. Então na minha cabeça, um dia eu vou ter gado, um dia eu vou ter terra, um dia eu vou ter um cavalo bonito, um dia eu vou ser fazendeiro. Mas quando Jesus me chamou, isso acabou. Para mim, eu não vou ter nada disso. Isso não faz parte mais da minha vida. A minha entrega é sem reservas. A entrega da casa é com todas as chaves. E eu não fico com nenhuma de reserva, é tudo dele, por conta dele. Deus não precisa de grandes coisas para alvoroçar o mundo. Deus não precisa de grandes pessoas para alvoroçar o mundo. Deus quer apenas o nosso nada. Só isso que Ele quer. Ah, mas eu sou gago, não sei falar, não tem retórica. Esse negócio de dom da palavra, bobagem. Sem falar coisíssima nenhuma, sou gago. Mas é você que vai tirar uma multidão do Egito.
do Egito, do mundo, do pecado. É você, Moisés, gago mesmo. E Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não irei. É só isso que se precisa, da presença revelada de Deus, só isso. Deus estava o tempo todo lá no Egito com Moisés, o tempo todo, orientando, direcionando, dizendo tudo que tinha que ser feito e como tinha de ser feito. Com toda a sua gagueira, é você. Você que vai entrar para a história como tendo sido aquele homem que tirou o meu povo de Israel do Egito. Já que tu queres esse gago, então eis-me aqui. A questão, queridos, é que nós temos uma certa dificuldade para nos entregarmos a Deus sem reservas. Nós queremos ajudar Deus. Quem sou eu? E quem é que diz que Deus está interessado em saber quem é você? Eu não sei de nada. E quem é que diz que Deus está interessado em saber o que você sabe? Ele só quer uma entrega sem reservas. É só isso. É só isso. O mais Ele vai providenciar. Uma vez eu compartilhei com uma pessoa e diz: Deus é maravilhoso, é extraordinário. Aquele que Ele chama, Ele credencia. Quando Ele comissiona alguém, Ele dá as condições. E eu contei que meu primeiro mês de ministério eu não tive 1 centavo de salário, nem 1 centavo. E não faltou nada. Deus providenciou tudo. Mas solteiro é muito fácil. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Ou você diz: porque eu corri atrás, dei meus pulos e não passei necessidade. Ou eu digo isso, ou eu digo que foi Deus. Porque se foi Deus, o Deus que sustenta o solteiro, sustenta o casado, sustenta o de pai de 10 filhos. Para Ele é tudo a mesma coisa. Ou eu digo que fui eu, ou eu digo que foi Deus. Agora, se eu digo que foi Deus, então o que tiver de ser feito, Ele irá fazer. Mas multiplicar pães só para os 12 aqui, beleza. Agora para 5 mil ou 15 mil ou 20 mil, aí já é diferente. Para Deus tanto faz. 12, como 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil. É tudo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. O problema
é que nós temos essa dificuldade de nos entregarmos sem reservas para o Senhor nos usar e dizer prostrados, com lágrimas nos olhos, com temor e com tremor diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E eu não estou dizendo para você primeiro chegar no seu trabalho amanhã e dizer: patrão, estou me demitindo agora porque vou servir a Deus integralmente. Não estou dizendo para você fazer isso. Agora, se você se entregar inteiramente ao Senhor e o Senhor disser para você fazer isso, tenha certeza absoluta, tenha convicção de que Ele irá lhe sustentar. Não levando alforje nenhum. Faltou alguma coisa para vocês? Nada, Senhor. Nada. O que Deus quer é apenas entrega. Queridos, essa entrega, a gente não precisa se preocupar, porque Deus sabe como irá nos usar. Deus, eis-me aqui, Senhor. Me use do jeito que Tu quiseres, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Se Deus quiser te usar na igreja, no trabalho, no seu trabalho, sem lhe pedir o trabalho, fazer uma revolução lá, dentro da própria igreja, onde Ele quiser, Ele vai fazer. Ele sabe o que fazer e como fazer. Não preciso me preocupar. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Tem um filho, Senhor, é teu, mas é teu. E se o Senhor chamá-lo para ser missionário entre os índios canibais, se Ele chamar, Ele vai dar todos os recursos, todas as condições. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Qualquer outro lugar é pior do que esse. Deus requer a nossa entrega sem reservas. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Quanto mais tempo nós demorarmos para nos entregarmos inteiramente ao Senhor, mais tempo nós perdemos e mais pessoas poderão estar se perdendo também. Podem estar passando fome espiritual de alguma forma também. Deus requer a nossa entrega. Deus requer o nosso preparo. Deus requer a nossa abnegação total. Deus quer isso de nós. Não andemos descuidados aí sem o nosso lanchinho. Andemos prevenidos. A qualquer momento, uma situação complexa pode se colocar na nossa frente. Não andemos por aí sem azeite na lamparina, desprevenidos, despreparados. A qualquer momento pode se ecoar o grito da meia-noite: eis o noivo. Qualquer momento. Deus não está perguntando o que é que você tem. Deus não pergunta quem você é. Ele só quer saber se o nada que você tem
Você está disposto a entregar devidamente nas mãos dele?